Boa tarde, pessoal. Começando aqui primeiro CV Connect Esportes, falando aqui da Copa do Mundo de 2022. Esse primeiro jogo, Catar e Equador, 2-0 para a equipe do Equador, 2 gols do Ener Valencia, é uma sumidade no futebol equatoriano, mas que não joga nada. E é isso. Vamos aqui comentar com o nosso Thiago Saraiva, que está aqui do lado, e também com o Vinícius, que está em Doha, no Catar. Está num hotel em Doha, no Catar, né? E vamos lá. Eu queria estar em Doha do Catar, mas infelizmente não. A Copa mais cara da história. Sem dúvida. Eu estava vendo a reportagem sobre o preço das bebidas, das lembranças, né? Das lojas de lembrança. Da É estadia uma Copa dos que hotéis. realmente ela não tem nada de popular, né? Justamente. De forma nenhuma. Pode falar, Luiz. De forma nenhuma. Ao que parece, um copo de uma cerveja é $71 e a venda é permitida só por 7 horas, das 7 horas da noite à 1 da manhã. Se eu não me engano, era R$ 73, né, Wilson? 71, pelo que estavam falando aqui. Se agora só a entrar, só isso influencia. Você pensa o valor do ticket de entrada, do ingresso para assistir um jogo desse. É um negócio bravo. É coisa só realmente para Sheik dar conta de bancar, viu? Sheik, Emir. Uma Copa nada popular, mas que a gente espera ver muita coisa diferente, até pela modernidade dos estádios. Espera-se muita coisa dessa Copa do Mundo e ainda mais nós brasileiros com a expectativa, como sempre, né, de chegar a uma final de Copa e vencer. Talvez esteja melhor do que a última participação nossa na Rússia em 2018. A oportunidade de um título talvez agora seja mais real do que há 4 anos atrás. Concordam? Concordo totalmente. Concordo. Nós não temos mais a Neymar dependência, né? Nós temos uma equipe agora, principalmente na linha de frente ali, muito poderosa, que pode ajudar o Neymar ali. Antes era só Neymar, só bola no Neymar, bola no Neymar. Agora não, agora nós temos uma equipe ali muito boa, Vinícius Júnior, se eu não me engano, Rafinha, o Richarlison, Neymar, tudo nessa safra de 18 para cá. Então, assim... O Rodrigo, que sempre joga muito bem. Os adversários. Eu acredito que você falou praticamente tudo. Na Copa passada a gente tinha Neymar mais 10. Nessa Copa, realmente, agora a gente tem um time para disputar. Sim. Agora o Brasil, você fala, lógico que o Neymar continua sendo a grande estrela da seleção brasileira, só que você tem um time agora para disputar um campeonato. Não é um jogador, não são 11 jogadores, você tem um time agora, uma equipe. E isso coloca o Brasil novamente entre os favoritos. Acho que a seleção brasileira tem uma equipe mais coesa, né? Uma equipe muito Deu boa. Liga, né? Deu liga. Tomou poucos gols nesse último ciclo. Acho que a seleção na defesa está uma seleção forte, apesar de ser o mesmo esquema defensivo de 2018, mas assim, na linha de frente melhorou muito. Só faltou o meio-campo. Acho que o meio-campo o Tite levou pouca gente. Porque é o seguinte, você acha que deveria ter levado o Gabigol? Eu acho que está bem servido de centroavante. Acho que está bem servido de centroavante. E pelo jeito que o Tite joga, ele não joga com cara fixo no meio, no meio da entrada da área. Aí o que acontece? Ele vai jogar sem centroavante fixo, com certeza. Ainda mais que a ideia dele, pelo que eu vi hoje, é de colocar o Neymar no meio. Então, assim, ele vai colocar o Neymar no meio e vai colocar 3 pontas. A vantagem nossa do CV Connect é essa. Eu já discordo um pouco, a gente está aqui nem para sempre concordar um com o outro, e eu discordo em parte com o que o meu amigo Giovanni acabou de falar. Eu já acho que pelo que o Gabigol... Começamos por ele. Com certeza, polêmica. Nós estamos aqui para fazer polêmica, mexer em assunto, tocar na ferida. Tocar na ferida. Nós estamos aqui, o CV Connect veio com essa intenção de tocar na ferida e fazer um bom trabalho para a sociedade, principalmente na nossa localidade aqui, e levar entretenimento, né? Então, eu discordo um pouco, em parte, eu acho que o Gabigol, por tudo que ele apresentou no decorrer do ano, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, decisivo, né?
o Flamengo chegando a várias finais de campeonatos nos últimos anos, e o Gabigol marcando em final praticamente todas as finais disputadas. Então, eu acho que não, deixar o Gabigol no momento que ele está vivendo na carreira dele de fora, talvez tenha sido um pouco pesado. Então, mas aí você tem que entender, Sara, é o seguinte, que o Gabigol na seleção brasileira não deu muita liga. Não deu muita liga. Às vezes que o Gabigol aí entra o entrou que na você seleção falou brasileira, pela questão do esquema tático do Tite, né? Realmente é um exatamente. esquema tático que não contribui para o jogador, né? O jogador não consegue se enquadrar no esquema tático que o Tite adota para a seleção brasileira. Que, por sinal, o Tite realmente é um dos melhores estrategistas que nós temos hoje no futebol brasileiro, e que veio com a intenção de fazer uma meia que é a renovação. A gente vê uma seleção, às vezes, muito criticada pela presença do Daniel Alves, mas é justamente esse o trabalho que o Tite foi para fazer, para mesclar jogadores mais velhos e mais experientes, consolidar um time, que hoje há um time na seleção brasileira, e já preparar jogadores para sucederem esses. A gente vê a presença de Pedro, vê a presença de Martinelli, vê a presença de outros mais jovens, Rafinha, que vão assumir esse protagonismo da seleção brasileira nos próximos anos. Rafinha, que levou uma pancada do Daniel Alves no treino, né? A galera criticou geral, né? Quase que o Daniel Alves vai para tirar um dos nossos principais jogadores. Daniel Alves está de brincadeira. Galera. Tem que pegar leve. Mas, claro, depois daquilo lá, eu acho que ele passou a pegar leve, porque depois não teve mais notícia nenhuma. Daniel Alves, não há que se discutir pelo histórico do jogador, é um currículo completamente invejável, um histórico que todo jogador quer ter na sua carreira. A questão é justamente essa: nós já pegamos um jogador que realmente já está mais em decadência. O futebol de Daniel Alves já não é o mesmo dos tempos de Barcelona, então a gente já vê essa questão de já estar em decadência, né? A carreira já está partindo para a finalização. Não, a carreira dele já acabou para mim. Porque, assim, não fez nada no São Paulo, voltou para o Barcelona, não fez absolutamente nada, tanto é que o Barcelona não quis inscrevê-lo na Liga Europa. Foi para o México, no México também não deu certo, está 2 meses sem jogar. Acho que ele foi só para comprar o elenco e também por causa de uma promessa que o Tite teria feito a ele em 2018. Em 2018, que ele não Há foi. notícias que vai ser gravado um documentário com ele, né? Eu só não lembro agora para qual stream, mas vai ter Daniel Alves vai ser acompanhado durante a Copa para gravação. A história dele é uma história boa, interessante até. Mas, assim, tanto em todos os times que ele passou, ele não foi assim um cara protagonista, ele foi um coadjuvante de luxo. Sim. Sem dúvida. Ele foi um coadjuvante. Eu acho que o Daniel Alves, na verdade, vai ser o último torneio de grande, digamos, impacto, de grande porte, que ele irá participar. Eu acho que, dependendo da atuação dele na Copa, uma aposentadoria seria o ideal. A aposentadoria dele todo mundo quer. Sim, já mandou ganhar um título de Copa do Mundo para encerrar sua carreira? Pois é, seria o ideal. Jogador, né? Assim, tirando o Libertadores, que ele disputou e não ganhou, o único título que falta para ele é a Copa. Nós temos aí que ele, Daniel Alves, nada mais, nada menos que o sucessor de Cafu, né, na seleção brasileira. Sim. Que foi o nosso último campeão, o nosso último capitão e campeão erguer a taça, né? 2002. Então, já entrou na seleção com a grande responsabilidade. 100% já admirei. Nós não podemos esquecer que, eu acredito, pelo tempo já que tenho de vida e acompanho de futebol, eu acredito que nós não vejamos tão cedo na seleção brasileira outro Cafu, um outro Roberto Carlos. Mas nós tivemos representantes bons dentro do atual cenário do futebol. Daniel Alves teve essa questão, assim como o Marcelo, do lado esquerdo, a gente teve foi bem representado, mas não naquele mesmo nível, naquele patamar. Assim como nós nunca mais tivemos um camisa 9 igual o Ronaldo Fenômeno, nós estamos carentes disso. O Brasil tem vários centroavantes, mas falta aquele cara para ser o cara que vai desencadear mesmo, ser artilheiro da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Eu acho que a seleção brasileira está bem servida. A questão é que os adversários dela vão impor a ela um
problema grande, porque a gente estava até conversando ontem em off, Suíça e Camarões são seleções que Adversários que jogam na retranca. Só jogam na retranca. Tem ali aquele esquema de bromar o meio de campo. Enfim. E depois, passando de fase, tudo indica que nós vamos encontrar um Uruguai, que é o mesmo estilo também. de jogo. O Brasil sempre e o Brasil encontra sempre dificuldade. tem problema. Sempre encontramos dificuldade com esse tipo de seleção, que joga na retranca, joga na defensiva. O Brasil martela e corre o risco de acabar tomando um gol de contra-ataque, alguma coisa desse aspecto. Nós temos realmente um meio-campo para frente muito forte. A nossa defesa também não é uma defesa ruim comparada com as outras seleções. O Brasil entra, sim, como um dos favoritos, assim como outras seleções que a gente vai falar no decorrer das nossas conversas. Aí. Sim, vamos falar do jogo de hoje. Antes de falar do jogo, a gente pode falar assim, abertura, tem alguma coisa para ser questionada? Alguma coisa para ser citada sobre a abertura da Copa? Vamos falar com o nosso correspondente que está na frente do estádio Albaite, né? O nosso Vinícius Laone. A abertura da Copa do Mundo foi um evento muito grandioso, na verdade. Mas digno do país em que é realizado, né? Porque lá o problema, dinheiro não é problema, né? Assim, não, é um país que, como qualquer outro, enfrenta dificuldades na distribuição de renda, porque a renda é centralizada na mão de algumas pessoas, claro, mas falar em que para os grandes empresários, os sheiks, os emirs lá, você não tem problema em relação à finança. Bom, vai daí, Vinícius. Não, nesse quesito eu concordo com o nobre Saraiva. Mas o que eu ia dizer é que, digamos que não passou aquela imagem, aquela sensação que estamos acostumados com uma abertura de Copa. Não sei se é porque é a primeira Copa realizada no Oriente Médio e a cultura deles é um pouco diferente no quesito de animação, mas comparado à Copa do Mundo no Brasil, a Copa da África. Uma Copa onde que a torcida foi grande estrela, né? Tivemos a famosa Vuvuzela na época, né? Sim. Que a torcida realmente fez uma diferença e pesou na realização, não só nos jogos, né? A presença da torcida influencia bastante, né? Eu acho o seguinte, gente, vamos lá. Primeiro, foi um evento grandioso? Foi. Escorreu muito dinheiro? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o discurso não bateu com o que a gente viu no estádio. Porque o discurso do Emir, lá do Catar, foi de inclusão, essas coisas todas. Só que a gente via no estádio, principalmente na torcida da seleção do Catar, não tinha uma mulher, só tinha homens. A questão cultural do país, ela proíbe, né? Sim, pouquíssimas mulheres na torcida. Normalmente, provavelmente, pessoas estrangeiras, né? Porque é uma questão cultural do país que a mulher não participe de eventos, coisas públicas nesse sentido. Tem essa questão. Então, assim, a Copa no Catar, até agora, vamos ser sinceros, é um país que eu acredito que boa parte das pessoas que estejam assistindo tem interesse de estar visitando, estar conhecendo o Catar, né? Pelo porte, pela imensidão da riqueza, do luxo. Só que o que acontece? Eu acho que a questão do Catar sediar uma Copa do Mundo ela é muito questionável. Realmente foi levada para lá pela questão financeira, se for parar para pensar. Sim. Porque, igual você falou, é uma coisa que foge demais à cultura local, que você tem essas restrições, essa questão, que igual o Giovanni citou, e você tem que não pode ser consumido uma bebida alcoólica nas proximidades do estádio, dentro dos eventos, coisas. Então, assim, a FIFA fez levou a Copa para o Catar, só que nós barramos com outras situações que pode ser que se tornem até prejudiciais para o andamento da Copa. Com um tipo de restrição assim bem complicado e aí você vê o tamanho do poder do Catar dentro da FIFA, por exemplo.
porque a Rússia também tem esse tipo de proibição de leis do país, né? E simplesmente a Rússia abriu mão. O Brasil também abriu mão. Por exemplo, no Brasil não pode vender cerveja dentro do estádio em alguns locais, perdão. Por exemplo, em São Paulo não podia. Na Copa do Mundo pôde. E Então, Vinícius assim, colocou uma questão muito importante que é acaba o que esses famoso. aspectos todos, com restrição, com coisa, você acaba não tendo aquela alegria de assistir uma partida de futebol, de acompanhar um jogo de Copa do Mundo. Falta esse carisma, talvez, nossa, não vai Por sair. exemplo, Essa recepção calorosa que nós daríamos se fosse aqui no Brasil, igual tivemos lá em 2002, quando a seleção brasileira foi campeã na Coreia e no Japão. Tivemos essa questão que o pessoal abraçou muito a seleção brasileira na época, gostou muito. Os japoneses têm essa questão forte, essa ligação forte com o povo brasileiro, né? De ter essa questão de gostar, né? Eles são de uma cultura mais reservada, né? E o brasileiro é uma coisa mais contraída. Então, assim, juntando os dois povos, ficou um clima muito harmonioso e agradável, né? com a Coreia de 2002 Foi uma Copa muito boa, depois seguido acho que a Copa perfeita mesmo foi a Copa da Alemanha em 2006, nesse sentido. A Copa da Alemanha é o país do Então, a chopp, não Copa, faltava cerveja, não faltava os alemães não precisaram fazer comprar, qualquer né? tipo de Não vamos estádio, nem falar que não compra só de títulos reforma, também, né? compra de título também não, até porque não ganhou, A né? Alemanha não E, precisa disso, né? A Alemanha consegue cara, ganhar através do bom futebol que a seleção sempre desempenha. A gente pode falar isso aqui mais para frente, quando a gente for chegando e for listando os favoritos para o título da Copa, mas a gente tem essa questão. A Alemanha sempre está, salvo engano, aquele ano, né, que quando tem a maldição do campeão, e quando é campeão no ano, normalmente sai na em primeira fase do outro ano, 2018, né? Teve essa questão, que ganharam em 2014, saíram na primeira fase em 2018, mas tirando essa exceção, a Alemanha nas últimas, talvez 7 Copas do Mundo, salvo engano agora, ela esteve presente pelo menos entre as 4 primeiras seleções, 5 sempre, seleções, sempre ali nas quartas de finais de Copa do Mundo, nas últimas 7 edições, tirando essa de 2018. Em 2010 ela foi semifinal, 2002 foi final, 2006 foi semifinal, 2014 foi final, para nossa tristeza. Em 2018 não foi, porque ela parou na tal da maldição lá. E estou começando a achar que a França vai entrar nessa maldição também. A maldição da atual campeã ser eliminada na primeira fase. Tem aquele negócio, pegou Pogba, saiu. Pegou Benzema, saiu. Aguarde que daqui a pouco a França sai também. Mais ou menos assim que está acontecendo. Então, Eu nós acredito estamos que a rezando França, para do isso. jeito que está, não vai passar, né, o Giovanni? Do jeito que está. Ela até pode passar, porque Tunísia e Austrália realmente. Os adversários da chave são, eu acho que não são mais fracos. O grupo dela é. Se o. A não ser que haja uma letra grande no primeiro jogo, né? Porque o grupo em si da seleção francesa ela é forte. E o grupo da Copa em que ela se encontra, os adversários dela, são razoavelmente fracos. Sim. É o que eu estou falando aqui. Austrália e Tunísia não têm a confiança para Apesar passar. da grande dificuldade que a França encontra com esse problema médico em relação aos seus jogadores, e temos aí a tradicional maldição, né, do campeão, mas eu acho que a França passa mesmo que seja em segundo. Sim, porque os Dinamarca em adversários primeiro, acharam França em segundo. favoreceram essa passagem, né? Porque realmente é uma chave um pouco mais fraca, em que a França, mesmo desfalcada, ainda consegue ter um elenco melhor. O problema da França, se ela passar em segundo, é que ela vai cruzar com a Argentina. Aí a Argentina também E é aí, uma das favoritas, né? E aí o Vinição, que está cobrindo a Argentina em Doha, vai ficar... Vinição é o brasileiro mais argentino da história, diga-se de passagem. Justamente. Só porque eu sempre torço para ter uma final Brasil e Argentina? Seria, eu acho que a final de sonhos, né? Eu também, mas infelizmente o cruzamento... a gente ganhasse. Aí
Seja o que Deus quiser, mas que seria uma final de Copa Seria uma ótima, coisa seria. muito bonita, né? Uma final sul-americana seria uma amostragem grande da força novamente, dessa retomada da O força pelo futebol futebol sul-americano, sul-americano. né? Ainda mais agora que os europeus se fecharam entre eles, né? Criando ali a Nations League, fazendo jogos entre eles ali. Então, assim, meio que menosprezando aqui a América do Sul, né? Vamos dizer assim. Mas, é claro, eles fizeram isso para não ter que fazer amistoso capenga, né? Contra Trinidad e Tobago, contra Haiti, essas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, você não tem um enfrentamento com a seleção brasileira. Espera aí que apareceu um negócio aqui. Se eu me... Em 10 minutos. Mas, ao mesmo tempo, você Problemas não tem técnicos. enfrentamento com a seleção brasileira, nem com a Argentina, nem com o México. Talvez ofereça ali uma resistência e tal. Nem com o Japão, que agora tem melhorado muito, tem muitos jogadores, principalmente na seleção, na Liga Alemã. Cara, enfim, vai ser o teste definitivo na Copa. É isso. Só para complementar o que a gente ia falar, da maldição do campeão, ela não aconteceu em 2006 com a seleção brasileira, que tinha sido campeã em 2002, e no ano seguinte, em 2006, acabou chegando até as quartas de finais, foi eliminado pela Holanda. Foi a última seleção campeã, né, o Giovanni, Isso que começou não foi eliminada, né? Isso começou com a França em 2002. A França era campeã em 98, caiu no grupo em 2002. Com exceção do Brasil, de 2002 e 2006. Depois de 2002 2006, o Brasil passou, só que o Brasil não cai da primeira fase desde 66, Na Copa da Inglaterra. a Copa da Inglaterra, que foi a Copa onde a seleção brasileira boicotou a Copa por conta da política brasileira. E aí a gente pode entrar num outro Tópico. aspecto da discussão. Agora, em 2010, a Itália caiu na fase de grupos, caiu para Nova Zelândia. Isso é uma brincadeira. Em 2014, a Espanha caiu na fase de grupos também, claro que pegou a Holanda no grupo, né? Brincadeira, a Itália não está atualmente na Copa do Mundo. Beleza. Aí, em 2014, 2014 a Espanha caiu, em 2018 a Alemanha caiu para a Coreia, que é outra brincadeira. Mas você vai concordar comigo que brincadeira mesmo é a Itália não estar na Copa do Mundo. Sim, por 2 vezes, inclusive. A Itália está ficando frequente isso nos acontecimentos da Itália, né? Porque 2 Copas do Mundo com a seleção tetracampeã é muito questionável essa situação. Mas aí tem uma questão que é o seguinte: se você vê o campeonato italiano, você entende por que a Itália não está. É um campeonato fraco, feio, ruim de ver. Só é bom por causa dos times, que são times assim globais, né? Tradicionais. Mas o futebol italiano parou no tempo. Parou no tempo. O último grande time na Europa foi o Milan de 2007, 2008. Ah, mas a Inter de Milão ganhou a Champions em 2010. Ganhou na base da sorte. Com todo respeito. Ganhou na base da sorte, porque o Mourinho botou 10 jogadores lá na defesa, todos os jogos, e o Diego Milito estava jogando demais. Só isso. Só por isso. Depois disso, a Juventus teve um monopólio dentro da Itália, ficou 8 anos ganhando. Maior Na campeão do Europa caos. também não fez nada. E aí É a por seleção causa italiana, da decadência do futebol, né? Do futebol italiano. e aí, Dominou o local, mas não conseguiu despontar no continente, né? o problema da seleção italiana é que ela ganhou em 2006 no Catenaccio. O que é o Catenaccio? É aquele sistema ultra defensivo que a Itália sempre usou. O melhor jogador E da aí, Copa foi o Cannavaro, que é um zagueiro, Cannavaro, que é o zagueiro. o capitão. E aquilo ali influiu também no futebol brasileiro. O futebol brasileiro estava lá com um quadrado mágico, um timaço. Na minha opinião, Não ganhou, na foi minha mal. opinião, a melhor seleção brasileira que eu vi jogar. Não ganhou, foi mal. E quem ganhou foi um esquema da Itália, foi um esquema absolutamente retrógrado. E aí, o que aconteceu em vários times ali? Esse é o esquema, esse é o jeito certo de jogar, porque ganhou.
E aí os times aqui do Brasil começaram a mudar, começaram a jogar mais retrancados, fazendo 1-0, jogando atrás, fazendo 1-0 e recuando, 1-0 e recuando. Aí vem a Espanha com aquele futebol Vistoso. tic-toc, tic-tac, né? Tic-tac. Que, aliás, inclusive, o time do Qatar tentou fazer hoje e fez mal sucedido. Fez aquele futebol tic-tac, aquilo ali embaralhou a cabeça de quem pensava que o catenaccio era uma beleza. E, na verdade, E Copa do aí, Mundo, como vários outros campeonatos, eu acredito que seja aquilo, né? Às vezes o time que apresenta o melhor futebol, que tem os melhores jogadores, acaba não sendo campeão, às vezes. Por conta que, às vezes, você tem isso aí, ó. Aí, como o Giovanni acaba de falar, você tem um esquema tático que era utilizado há muito tempo pela Itália. A Itália é toda a vida conhecida por esse esquema defensivo. E os times acabaram não conseguindo superar essa retranca italiana, o que levou a Itália à final. O único time que poderia ter batido, que para mim foi o melhor time da Copa e que merecia talvez ser até o campeão, que foi a França, que na época tinha Zidane ainda, merecia ter sido a campeã e acabou não conseguindo derrotar esse esquema tático da Itália. Mas aí a gente não pode esquecer o seguinte, não foi o futebol mais vistoso, mas foi o que teve mais sucesso, né? Aquilo que buscou fazer, buscar se defender e conseguir fazer isso com sucesso, o que acabou cunhando com o título. aliás, por falar nisso, o Zidane se despediu naquela Copa. Grande E Zidane. a última imagem dele como jogador é sendo expulso, dando as costas para a taça Aquela, da Copa do Mundo. aquela cabeçada Olha a cabeça. icônica. Dando as costas para a taça da Copa do Mundo. Eu acho que final mais melodramático do que esse, acho que ninguém vai ter. O que era jogador que era para ser, de fato, o grande protagonista da final da Copa, acabou sendo de uma forma que não era esperada, na verdade, né? Não que tenha sido alguma coisa também de outro planeta, mas a presença do Zidane no campo, se não houvesse a expulsão, poderia ter resolvido o jogo a favor da França. E isso teria transformado teria consagrado, né? Finalizado a carreira com uma grande consagração, que seria erguer a taça com, às vezes, provavelmente um gol ou uma jogada para o gol do título. O Saraiva, é o seguinte, você reparou em quem fez os gols daquele jogo? Foi um homem. Você lembra? Não lembro muito bem, mas não. Zidane e Materazzi. Justamente os dois que estavam na cena no lance. da expulsão do Zidane. Isso é muito. E aí vai para pênalti, evidentemente que a França estava com a cabeça em outro lugar. Tanto é que o Ribéry era pênalti, quem mais? A França tinha um time mais preparado, né? Tinha o Ribéry, tinha o Zidane, tinha um time bem estruturado naquela época. A França merecia ter ficado com o título, sim, porque apresentou o melhor futebol. É igual a gente for pensar, na última Copa do Mundo, a França foi a campeã, e na verdade, para mim, a Croácia, que foi a vice-campeã, acabou apresentando o melhor futebol. Apesar do elenco da França ser um elenco também mais forte. Mas o Luka Modric acabou com o jogo. Ele carregou o time da Croácia todinho praticamente nas costas, levando a Croácia até a final. Então, mas aí tem um porém, é o seguinte, o peso, a época e também a quantidade de prorrogações que a Croácia fez. A Croácia fez 8 jogos. Pesou. A Croácia pesou demais por causa da quantidade de prorrogações que a teve que Croácia enfrentar. fez 8 jogos. Assim, ela fez 7 jogos, não é mais, mas 3 As jogos de prorrogação. prorrogações, Então dá 8 jogos. todo o mata-mata dela acabou passando por prorrogação. Foi na prorrogação. E todos, assim, à exceção da Inglaterra, os outros dois ela passou os pênaltis. A Inglaterra também voltando depois de muito tempo, né? E a França, ser protagonista, né? E a França definiu tudo em tempo normal. Então, assim, além do sistema defensivo, de ter jogadores bons e tal, essa questão do tempo de jogo também influiu. Além disso, vamos lembrar que a Croácia marcou um gol contra no final. No final da Copa do Mundo é aquela, Tem né? isso. Da bola pro mato que vale campeonato, né? Então, justamente. Chegou ali perto da casinha, tem que isolar a bola, né? Você não pode arriscar e brincar com o time contra a França, trocando bola perto da área, e errando gols,
e foi ainda mais fazendo um gol contra. Super centroavante, o Mandzukic foi tentar defender e cabeceou para trás, dentro do gol. Agora nós vamos dar uma pausinha, vamos fazer um intervalo aqui e já já a gente volta Para comentar o para churrasco. comentar sobre o churrasco que foi feito Catar e hoje Equador. no Catar e Equador. Churrasco, Até lá. jogo de churrasco.